Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O uso de drogas no Brasil cresce e é visível nas cracolândias espalhadas por várias cidades do país. Em maio, o Senado aprovou um projeto da Câmara com mudanças na política sobre drogas. O projeto reforça o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes e facilita a internação involuntária, contra a vontade do dependente, e tem causado polêmica. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Deputado, vamos começar com o deputado Reginaldo falando sobre quais são as principais críticas a esse projeto. Primeiro, eu tive a oportunidade, em 2 momentos, trabalhar a lei sobre drogas. Em 2006, quando o presidente Lula sancionou a lei 11.346 de 2016, que foi um avanço do ponto de vista de despenalizar o usuário de droga, né? Em 2011, eu até fui autor da comissão especial que estudou, né, a questão do crack e outras drogas, e no final nós apresentamos um projeto de lei para tramitar, que é esse projeto que o Senado votou e o presidente sancionou, né? É lógico que tem avanços, mas diria também que a gente perdeu algumas pautas importantes, lógico, no meu olhar, porque na comissão o pastor Eurico fez parte, né? Nós percorremos o Brasil, o deputado pastor Eurico, e nós também viajamos os países da América Latina, vamos dizer, os produtores de droga, né? E o grande debate mesmo, que eu acho que é polêmico, 2 aspectos. O primeiro é a questão da internação involuntária, que teve uma mediação, porque a internação é por 30 dias, podendo ser prorrogada por 90 dias, né? E também a questão se a lei deveria definir ou não quem é usuário de droga e quem é traficante de droga. Essa é a grande polêmica, né? Que inclusive foi pauta no Supremo Tribunal Federal, seu artigo 28, que tem partes de deputados que defende que deveria ter mais clareza, a lei deveria ser mais objetiva, deveria dizer o que é de fato um traficante e um usuário, e aí nesta condição deveria fazer como alguns países fizeram, que era, na verdade, você classificar substância e volume para definir um usuário de um traficante, né? Esta matéria eu fiz destaque, nós perdemos no plenário da Câmara dos Deputados, prevaleceu não ter essa definição e essa definição ficar por conta da persecução penal, né, que é praticamente um ato discricionário do juiz, no julgamento, caso a caso. E a questão também da internação, prevaleceu um equilíbrio com autorização médica de 30 dias, né? Na verdade, eu acho que a internação involuntária não resolve, né? Por que não resolve? Porque a nossa taxa de sucesso da recuperação de um dependente químico é muito pequena e o sucesso se deve, em especial, de toda a sociedade se envolver no processo de recuperação desse dependente químico, inclusive ele pessoalmente e toda a família, né? Todo o processo e todo o estudo aponta nesta direção. Então, se ele não tiver convencido, é muito difícil a sua própria recuperação. Agora, como passa por uma autorização médica, e é naqueles casos extremos, né, de drogadição, né, então prevaleceu essa definição pela Câmara dos Deputados. Agora, na minha opinião, a lei não conseguiu ainda avançar na direção do que é mais grave, na minha opinião, que é o nosso modelo de encarceramento. Infelizmente, muitos usuários de droga, pelo um sistema de persecução, na minha opinião, falido, acho que a nossa persecução penal é falida no Brasil, e muito seletiva, muitos presos poderiam estar em liberdade, porque se tornam presos provisórios e porque, lamentavelmente, acaba que esse sistema leva um preconceito racial, né? Geralmente, se é branco, tem mais chance de ser usuário do que os negros no Brasil, lamentavelmente.
negros e pobres, e pardos, né? Então, a estatística comprovou, lamentavelmente, depois de 2006, eu tive a oportunidade de até falar isso num debate, que nós saímos de 8% em 2006 de preso envolvido com drogas, para chegar praticamente quase 60%. Se colocarmos indiretamente, fizermos um estudo bem detalhado, nós podemos dizer que quase 80% da população encarcerada hoje, e estamos chegando a quase 800 mil presos, tem um envolvimento com drogas. Então nós temos que avaliar se esse é o melhor modelo de fazer o tratamento do nosso usuário de droga no sistema prisional. A massacre agora, o crime ocorrido em Manaus, 46% eram presos provisórios e tinha um menino preso há 5 dias por envolvimento com droga. Então nós temos que pensar um pouco e refletir se nós acertamos na falta de ousadia de definir quem que é usuário e quem que é traficante no país. Deputado Pastor Eurico, sua visão inicial sobre esse projeto aprovado no Senado. Olha, eu acho que nós estamos dando um grande passo. Se nada praticamente vinha sendo feito, agora eu acredito que vamos estar dando uma resposta à sociedade. Até porque só sabe os malefícios, a desgraça que é a questão das drogas, o nome já diz drogas, é quem tem alguém na família passando por isso. A gente tem que separar os dois lados, o que é o lado do crime, o criminoso e o que é o usuário. O usuário, ele é uma vítima de todo esse sistema, um sistema que é comandado pelo alto comando desse comando do crime organizado, onde eles fazem o que querem, inclusive eles dominam muitas pessoas. Eles têm aí, lamentavelmente, até seus representantes no meio político para os defender. Essa é a grande verdade. Está aqui o companheiro que participamos de comissões importantes, inclusive a própria lei que nós trabalhamos, visitamos o Brasil, presídios e tantas outras situações. Vários países fomos ver como funciona, não só aqui, como outros países da própria Europa, para vermos todo esse sistema. Claro, à época, a presidente da República, ela tomou uma decisão de haver investimento já. A presidente Dilma, ela tomou uma decisão. Mas o sistema, eu diria assim, a ideia dela foi muito boa. Porém, esse sistema para funcionar é muito complexo, até porque existem jogos de interesse para que não funcione. Então a gente tem que separar. Ora, será que o Estado está fazendo a parte dele? Porque todos os CAPs que nós visitamos, é importante ser visto do CAPs, não estou aqui criticando. Eu acho que é importante o CAPS. Porém, o CAPS não foi a solução. Está comprovado que é falido a situação. É um cabide de emprego para algumas pessoas. Onde é que nós encontramos resultados positivos, em meio a tudo que vimos fora e aqui dentro do Brasil? Exatamente nas comunidades terapêuticas, que passaram a ser o vilão da história agora. As comunidades terapêuticas passaram a ser, na verdade, como se fossem os bandidos da história. Porque quem recupera a gente? Está provado de 70%, 80% até 90% de casos de recuperação nas comunidades terapêuticas. Agora, quando se fala de pegar esse terceiro setor, que é o braço estendido a serviço da sociedade, começa a haver uma guerra. O que me preocupa é exatamente quem está por trás disso aí. Por que não querer a ajuda de quem já prova que recupera? Veja que eu estou observando que na maioria dos debates agora, se bate, mas se ataca as comunidades terapêuticas. Tenho todo o respeito ao movimento da psiquiatria, movimento da psicologia, mas desculpem, psiquiatria e psicologia têm sido perseguidores das comunidades terapêuticas, inclusive trazendo um chavão de que é a volta do sistema manicomial. Por favor, nós não estamos defendendo a obrigatoriedade. Pega a pessoa dependente e joga lá. Não, vamos deixar a lei aí proteger os direitos humanos, que às vezes são humanos para os humanos, não direitos. É complicado esse negócio. Mas veja só, uma pessoa que está já sem controle, não tem mais família, ele está um zumbi na rua, não tem mais quem faça nada por ele, isso é dever do Estado. Por que dizer que esse camarada não pode ser agora, de forma compulsória, colocado em um local? Não tem mais ninguém por ele, não tem poder de decisão, já perdeu os neurônios. Então essa pessoa é um caso. Aqueles outros que ainda têm o poder de decisão, sim, eu quero ir, eu não quero ir. Cabe aí tentar se conscientizar, aí para uma comunidade terapêutica, para um setor desse aí. As comunidades terapêuticas, elas prestam um relevante serviço que ninguém pode provar o contrário. O grande problema é que se fala de comunidades terapêuticas, comunidades terapêuticas. Não é só o camarada abrir um centrozinho de recuperação ali, agora eu vou fazer, o governo coloca dinheiro aqui. Não se trata assim não. Hoje nós temos referenciais no Brasil. E eu posso citar aqui, inclusive, já tivemos lá, já levamos deputados e vários setores do governo para ir ver. Alagoas, uma referência, recuperação sendo feita pelo Estado.
uma secretaria que foi criada, a Secretaria da Paz, onde funciona bem as comunidades terapêuticas que estão lá, todas credenciadas, elas seguem um procedimento, tem que prestar as prestações de contas, não é só prestação de conta financeira não, é prestação de contas com resultados. E aí a coisa começa a tomar um outro viés. O sistema prisional é difícil discutir essa desgraça que está, porque tem muita gente ganhando com isso. Existe aquele chavão que nós usamos ou ouvimos muitas vezes, o quanto pior, melhor. Sempre vai estar melhor para alguém. Alguém está ganhando com isso. Por que a gente não vê se discutir tanto presídios federais? Aí você, quando vai para o presídio estadual, todas as reportagens que nós vemos aí é em cima dos presídios estaduais, porque é onde está exatamente a favela das favelas. Os presídios federais, olha, é primeiro mundo. Então o cara que está preso lá para ir para um presídio federal, ele tem que ser, é como se fosse o cara conquistasse um status. Fulano agora vai para um presídio federal, ele sai do comum, porque ele lá dentro ele dominou, aí ele foi promovido agora para um presídio melhor, né? E lá fica aquele pessoal que são praticamente vítimas. Eu concordo com o companheiro, tem coisa que a gente discorda, é normal, mas eu não vou concordar, traficante é traficante, independentemente do potencial. A questão da lei, cabe à lei decidir a penalidade, como é que vai ser, eu não vou questionar a lei. Porém, aquele camarada que foi primário na coisa, está fazendo aquele aviãozinho lá no meio, é uma situação. O grande problema é que pouco se chega aos grandes traficantes. Mas não é porque não tem inteligência na segurança, não. Não é porque não tem capacidade, não. Me desculpe. É porque tem muita gente envolvida nesse negócio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, não saia daí. O Câmara Debate está de volta. Estamos conversando sobre as políticas públicas sobre drogas com os deputados Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado Reginaldo, queria falar um pouquinho sobre essa questão das comunidades terapêuticas. Olha, em 2011, nós lançamos no final do ano uma rede. O crack é possível vencer. Qual era a ideia? Você não pode deixar ninguém à margem, porque não existe dono da verdade. Todos os métodos, respeitando os direitos humanos, é importante na política de recuperação. Então nós criamos a rede, nós inserimos pela primeira vez, e foi o meu governo, o governo da presidenta Dilma, e eu participava, era presidente e fundador da comissão, que as comunidades terapêuticas precisavam participar da rede e do esforço para a gente fazer o atendimento às pessoas com dependência de droga. Então, a partir daí, nós estudamos muito. Eu acho que é um erro, tanto as comunidades terapêuticas, ao negar a importância do método medicamentoso, como também de algumas comunidades não, o CAPS, negar a questão espiritual. O que o mundo faz? O mundo usa 4 métodos. O método medicamentoso, o social, fundamental, o psicológico e o espiritual. Esse é o método em qualquer lugar do mundo. Países civilizados, decentes, utilizam esses métodos. Com 4 diretrizes importantes. A melhor política é a prevenção, né? O sucesso na recuperação, infelizmente, é muito pequeno, né? Mas nós precisamos recuperar, porque 1 ano de qualidade de vida, 2 anos, nós estamos tratando de ser humano. A gente não deve deixar nenhum ser humano para trás, desistir de ninguém. Mas você tem que trabalhar a prevenção como a grande e a macro política. A gente tem que fazer o tratamento e acolhimento das pessoas com dependência, com algum tipo de dependência, né? Nós temos que trabalhar também a questão do profissionalização. Nós temos que profissionalizar, nós temos que reinserir esse cidadão na sociedade. A sociedade tem que acolher novamente e nós temos que garantir a reinserção. Então, nós fizemos isso na lei. Nós regulamos o papel das comunidades terapêuticas, com 30 no máximo, 30, 40. Nós fizemos o plano individual, né? As comunidades terapêuticas têm que ter um plano individual para cada cidadão, porque são por várias razões que as pessoas caem perante as drogas, não é por uma única razão, por inúmeras razões. Nós também definimos, na instrução normativa era 51, era mais fácil abrir um hotel 5 estrelas do que abrir uma comunidade terapêutica, então a legislação colocava a margem as comunidades terapêuticas e vinham os preconceitos, que o pastor Eurico colocou muito bem, né? Tem muito preconceito. E aí nós regulamos na instrução normativa 29, estamos discutindo o marco regulatório das comunidades terapêuticas, ajudei em todo esse processo, compreendendo que todos devem participar desta rede, né, uma rede que cada um tem um papel e o cidadão escolhe o seu perfil e a sua
para se inserir numa entidade de tratamento. Ou seja, essas são as diretrizes. Eu acho que nós avançamos. Acho que a lei avança em certo sentido. Talvez poderia avançar mais, isso do meu ponto de vista, porque eu queria resolver essa questão de a lei definir claramente que o usuário não tem nada a ver com o modelo de segurança pública. O usuário não deve passar, não deve ter nem registro na questão da segurança pública. O usuário deve ser na questão da saúde pública. É outro local, infelizmente nós não demos conta, né? Porque sempre tem aquela linha tênue entre o que é um usuário e o que é o traficante. Apesar que de crack, depois de 2 anos, todo usuário de crack, por obrigação, por sobrevivência, por dependência, tem que virar microtraficante. Não é para valores. Então, acho que tem que separar uma pessoa que faz tráfico para acumular valores e outra pessoa que é obrigada a fazer tráfico para o consumo pessoal. Ele vira microtraficante, porque ele já acabou com a família, já vendeu tudo da família, já roubou na vizinhança. Então, ele não tem como mais. Então, assim, a gente tem que tentar ter esse olhar sobre esta realidade. Então, lamentavelmente, a gente não conseguiu. A minha opinião foi derrotada. Então, a gente perdeu nesta votação. O que, na prática, eu assisto, lamentavelmente, é uma persecução penal, porque nós temos que mudar a persecução penal no Brasil. O caminho penal no Brasil ainda é muito equivocado, muito seletivo e também falido. O modelo no Brasil de segurança pública tem que ser alterado. E essa falência leva, muitas vezes, lamentavelmente, a prender o usuário. Então, a lei que despenalizou no Brasil prendeu mais usuários de drogas. Deputado Pastor Eurico, essa questão de usuário traficante tem que ficar mais clara, tem que separar? Olha, com certeza tem que haver melhor esclarecimento. Eu acho que essa questão penal, ela tem que ser direcionada realmente aos traficantes. Eu acho até que a pena que estão decidindo agora é pequena. O traficante tem que pagar bem mais caro pela destruição que ele faz para as pessoas, para as famílias. Agora, o usuário, ele é uma pessoa que já perdeu tudo. Ele não tem mais família, as famílias têm vergonha, alguns têm até vergonha. O cara está no meio da rua aí, nós passamos aí, eu passei 2 dias dentro de Cracolândia, convivendo com esse pessoal, para ver situações como eles. Não tem mais ninguém por eles, eles dependem de tudo, são carentes de amor. Eu lembro das nossas conversas aqui, muitas discussões, que é um referencial. Hoje eu desafio o Brasil, vai em Alagoas. Não estou aqui fazendo propaganda do governo A, B ou C, não, porque não tem, já começou com o governo lá atrás, mas tem lá o Givaldo Carimão, deputado que participou conosco aqui, de comissão, um excelente trabalho, hoje controla o sistema de recuperação através de comunidades terapêuticas, independentemente de qual religião que ela faz parte. Olha, essa questão espiritual não podemos descartar, porque quem vai a campo, porque uma coisa é ficar no birozinho discutindo, inventando e outra coisa é ver a realidade. As pessoas que estão lá carentes, eles estão carentes mesmo de amor. E olha, eu sou sincero, o camarada, com todo respeito a algumas pessoas que trabalham no CAPS, ele trabalha pelo emprego, pelo salário, o camarada não está muito para dar atenção, não. Visitamos CAPS aí, um CAPS 24 horas, coisa mais difícil você ver funcionar. Aquele que o cara vai de dia, passa o dia lá, conversando embaixo de um pé de árvore lá, muito bonzinho ali. Um lanchezinho, de noite ele vai para a boca. No outro dia volta drogado, não resolveu. Agora, pega as comunidades terapêuticas que, por incrível que pareça, por mais que haja uma crítica, uma rejeição, uma objeção, uma verdadeira perseguição religiosa, eu vou repetir a palavra, perseguição religiosa, é a verdade, porque muitos não aceitam, mas está provado. Eu não estou aqui falando de denominação A, B ou C, porque nós temos comunidades católicas, evangélicas, espíritas, de vários segmentos religiosos. E lá funciona, mas funciona mesmo. Ele vai ter lá um programa interno muito bem e tem um momento espiritual, porque o vazio de Deus acaba com qualquer um. E essas pessoas são carentes. Existe uma frase que nós usamos muito e discutimos, eu volto a citar o deputado Givaldo Carimbão, olha, esse pessoal é carente de amor. Porque quando você vai para a psiquiatria, não, a gente tem que resolver com a medicina medicamentosa, que nosso amigo usou aqui. Claro, existem situações que tem que ir para medicamento, porque o cara já está em convulsões, está bom, não é chegar e do dia para a noite resolver. Tem que ter o medicamento. Mas olha, o Ampiclitil, Fernegan, Ordol, não está resolvendo não. Quando eu era menino, criança, tinha uma ferida, aí dizia, usa Tetrex. Aí eu tomava, colocava lá, o bichinho queimava, era ruim. Então hoje não seria o Tetrex, nem o Ordol.
É como o companheiro Caribão sempre dizia, eu gravei isso e aprendi muito, a gente veio por aí mostrando essa realidade. Hoje, tem um medicamento que resolve. E esse medicamento, quem tem as comunidades terapêuticas, se chama Amorex. É a falta de amor. Porque a família abandonou. Quando chega nas comunidades terapêuticas, aquelas... Aí, deputado Reginaldo, nós visitamos e vimos, tem comunidades terapêuticas que são picaretas. A gente tem que separar quem é quem. Então, tem comunidades terapêuticas sérias, que as pessoas trabalham lá com amor, devoção, carinho. É como se aquele usuário perdeu a mãe, ali ele encontrou a mãe, perdeu o pai, encontrou o pai, perdeu o irmão, encontra o irmão ali. Então, ele se reencontra. E aí, entra a terapia espiritual e funciona. Veja que eu estou separando, não estou falando aqui denominacional, estou falando espiritual. Na linha católica, na linha espírita, evangélica, estão provando. Hoje, 70%, 80% não se pode negar de recuperação. E tem um detalhe, vamos para o sistema penal, como disse o companheiro aqui, nós fizemos levantamento em presídios. O cara foi preso lá porque foi assalto. Mas assalto por quê? Para pagar drogas. Então, tudo tem a ver com droga. Assassinou, drogas, tem a ver com drogas. Quanto o Estado gasta? No mínimo 4 anos com um preso lá. Quanto vai custar para o Estado? Quanto custa um preso hoje? Quase R$4.000. Numa comunidade terapêutica, onde hoje, Alagoas, por exemplo, coopera lá com R$1.000, o Estado, R$1.000, R$800, com 6 meses, 7 meses, está recuperado. O Estado ganhou, a família ganhou, a sociedade ganhou e uma vida foi recuperada. Parabéns às comunidades terapêuticas pelo relevante serviço que têm prestado à sociedade. Deputado Reginaldo Lopes, é um problema que não vai se resolver com um projeto, mesmo que seja uma boa lei, precisa de um enfrentamento maior. Olha, primeiro, acho que nós não temos que ter preconceito a nenhuma instituição. Acho que o CAP tem um papel e as comunidades têm outro papel. São complementares, né? Eu respeito todos os métodos, mas também acho que tem um preconceito em relação às entidades terapêuticas. É evidente que quando o Estado deixa à margem, a pessoa fica marginalizada. Então é muito melhor o Estado reconhecer o papel das comunidades terapêuticas e a partir daí nós fizemos a Instrução Normativa 29, que regula dentro das condições do Estado, do financiamento, eu chamo isso de uma parceria pública comunitária. É muito mais interessante, o custo é muito melhor do que fazer as parcerias privadas nos presídios brasileiros. Essa parceria privada nos presídios brasileiros vai encarcerar em massa. Nós temos 800 mil presos, tem mais 600 mil presos provisórios, mais de 40% de presos provisórios, porque são pobres, não tem advogado. E o Eurico colocou muito, pastor Eurico, trabalha com isso. Você vai olhar mesmo, mais de 80% tem envolvimento com a droga, o início ali, que a pessoa não teve uma prevenção, não teve aquele acolhimento primário. Por exemplo, nossos agentes de saúde da família, os 300 mil, não faz o diagnóstico primário da drogadição em casa, poderia fazer, os nossos médicos não sabem lidar com isso. Não lidam, as nossas famílias não sabem lidar com isso. A nosso modelo educacional, os professores ficam meio ali com medo de lidar sobre o tema. Então nós temos que ter uma legislação moderna que dê essa garantia e políticas públicas. É possível fazer esse enfrentamento baseado, né, em respeitando os direitos humanos e respeitando todos os métodos, como eu coloquei aqui, os 4 métodos. Eu também acho que o medicamentoso, se for o método definitivo, eu prefiro que ele fique na droga ilícita, às vezes. A droga lícita também, depende da droga, é muito pior. Eu reconheço isso, né, como eu vivi experiência de muita drogadição em CAPS, como também eu vi quase infartos por excesso de abstinência e comunidade terapêutica não insistir com a intervenção medicamentosa. Está errado. Então você tem ali que a ponderação. Então acho que nós amadurecemos nesse sentido. Eu acho que a lei vem para ajudar, poderia avançar mais, na minha opinião. Eu acho que entrou nessa questão do tratamento involuntário. Não resolve, porque não tem nem comunidade. Na verdade, nós não temos rede para tratar as pessoas que querem ser tratadas. Lamentavelmente, o Brasil precisa investir, precisa colocar dinheiro. E é pouco, é R$1.000. O sistema prisional é 4.000. Né? E sem falar que a destruição das famílias, assassinatos, porque isso vai entrando para um grau de doença mental também, porque isso evolui e depois tem uma semelhança. Então a gente precisa enfrentar tudo isso com recursos, com políticas públicas. No início, a prevenção, né, na educação, então tudo pode ficar muito mais fácil do que depois tentar recuperar o tempo perdido. Então é possível sim, eu acredito, eu acho que essa rede que foi desenhada do crack é possível vencer, é legal, incorporou todas as instituições e agora precisamos harmonizar as relações.
Deputado Pastor Eurico, rapidinho para encerrar, você acha que é possível mais do que, é preciso mais do que essa lei agora? Eu acredito que sim. Acho que tem que, cada vez mais, é um processo de construção. Começou lá atrás e vem crescendo, o governo agora resolveu tomar uma decisão, o ministro Osmar Terra, a lei 7663, que nós fomos co-relator com ele, então participamos. É uma situação que o Brasil está vendo, eu não diria mais uma... já é mais do que uma epidemia, já estamos numa pandemia acontecendo. Drogas hoje, principalmente o crack, que aí não dá tempo nós falarmos sobre esse detalhe, mas olha, o Brasil precisa de ajuda e tem que dar as mãos. Uma coisa eu encerro dizendo, não existe seu fulano, dona Beltrana, é o dono da situação, tem a solução. Se não for entrelaçado, dado as mãos, nós não teremos uma solução. Precisa se entender, se compreender. Hoje, o sistema de CAPS, hoje funciona lá em Alagoas, mas é interno, dentro de uma secretaria onde é feita a triagem, dali se distribui. Se você tem que ser tratado com medicamento, agora vai para cá. Daqui você sai e vai para lá. E assim funciona. Existe uma organização. E no sistema prisional, nós chegamos às APACs em Minas Gerais, um sistema de prisão completamente diferente. Não tem policial e a chave está na mão dos presos. Quem quiser fugir, foge. De ressocialização. E o cara condenado lá há 30 anos, por que ele não foge? Porque ele sabe, é como diz o sistema. 8 vezes mais barato do que Exatamente. E o que é um sistema que o Brasil não conhece. E lá, se o cara quiser fugir, ele vai fugir. Só que tem um chavão lá dentro, nós aprendemos isso lá. Barriga de mãe, você só sai uma vez. Porque se ele sair, ele volta ao sistema comum. E o cara que quer se recuperar, ele não quer estar no sistema comum. O sistema comum hoje não recupera. Ao contrário, ele transforma o camarada em PhD. Faz escola de crime. No crime. Deputados, muito bom. Vamos tratar sobre esse assunto outras vezes, porque agora o Câmara Debate está terminando. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pschitz e conversei com os deputados Pastor Eurico, do Patriotas de Pernambuco, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O tema, Políticas Públicas sobre Drogas. Você pode rever esta e outras edições em nossas páginas na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.